Fala aí, galera, eu sou o professor René Luciano, professor de História, e estaremos falando sobre a República Velha e o segundo momento dessa República Velha, que é conhecido como República Oligárquica, entre 1894 a 1930. Primeiro é importante sabermos que oligarquia vem do grego oligarquia, que literalmente significa governo de poucos. E essa república oligárquica no Brasil, durante esse período de 1894 a 1930, era conhecida assim, república oligárquica, justamente porque era governada por oligarquias no Brasil. Dentre essas oligarquias, nós podemos perceber dois tipos de poderes. O poder, primeiro, a estrutura política do poder local, conhecido como coronelismo. Quem eram esses coronéis? Um título que era do exército, mas que também passou a designar durante o período imperial e agora também na República Velha, que eram os grandes latifundiários, proprietários de terras, que usavam esse prestígio pessoal, como vocês podem observar aí, para regimentar votos, em troca dos quais obtinham financiamentos do governo ou obras infraestruturais como barganha política. E aí vocês podem observar essa imagem, que é justamente aquilo que eu vou tratar um pouquinho mais à frente, conhecido como o voto de cabresto. É importante também pensar sobre o poder federal, que tinha uma política que ficou conhecida como política do café com leite. Essa política era uma política de revezamento entre os dois estados no poder da presidência do Brasil. Ora ficaria São Paulo no poder, ora ficaria Minas Gerais. Ou seja, ficou conhecida café com leite, tem essa designação, porque São Paulo era o maior produtor de café, enquanto que Minas Gerais o maior produtor de leite. Assim, você pode observar aí essa gangorrazinha aí, mostrando justamente esse revezamento na presidência da República no Brasil durante esse período da República Oligárquica. É interessante perceber também que as eleições durante esse período eram eleições cheias de fraudes e de manipulação de resultados. Observe que, primeiro, vocês podem colocar aí o clientelismo, ou seja, seria o voto em troca de pequenos favores ou presentes. Existia também o voto de cabresto, como eu falei anteriormente, era o voto a partir de intimidações pessoais, principalmente desses coronéis que nós falamos anteriormente, que intimidavam as pessoas que eram subordinadas localmente a eles, e eles tinham que votar no candidato que os coronéis assim indicassem. Por isso que ficou conhecido como voto de cabresto. Cabresto, aquele que se coloca no cavalo, que faz com que o cavalo, seja guiado para onde aquela pessoa quer que ele olhe. Assim também seria nas eleições durante esse período. Havia também manipulação de dados, com votos repetidos, criação de eleitores fantasmas, votos muitas vezes de pessoas que já tinham morrido e estavam ali na contagem dos votos. É interessante perceber que isso tudo vem a acontecer porque o voto também naquele período era o voto aberto. Assim, os eleitores tinham que declarar em que iriam votar e, consequentemente, a manipulação por esses poderosos, principalmente esses coronéis, era muito mais fácil e evidente. Importante pensar também, durante esse período houve diversas revoltas, que o povo, em meio a tudo isso, esse povo que era excluído, mas não era insensível à situação, e eles, mesmo sendo menos favorecidos, eles se mobilizaram e se revoltaram em vários lugares do Brasil. Dentre essas principais revoltas, podemos citar de dois tipos: as revoltas na cidade e as revoltas no campo. As revoltas na cidade, as principais: revolta da Vacina, em 1904, revolta da Chibata, em 1910, e as revoltas no campo: Guerra de Canudos, entre 1893 e 1897, e a Guerra do Contestado, entre 1912 e 1916.
A revolta da vacina está relacionado justamente, tem um caráter popular na cidade do Rio de Janeiro, que era a capital do país, e o motivo desencadeador dessa revolta foi a campanha de vacinação obrigatória imposta pelo governo federal contra a varíola. As pessoas não compreendiam bem ainda o que era a vacina e eles pensavam que ali o governo estava querendo extirpá-los e matá-los, e muitas pessoas se revoltaram, principalmente nas comunidades mais pobres do Rio de Janeiro. Uma imagem que vocês podem perceber, o bonde virado, justamente traduz essas, muitas vezes, barricadas que eles faziam para não tomarem a vacina à força. A outra revolta que também aconteceu no Rio de Janeiro foi a revolta da Chibata. Isso aconteceu no final de novembro de 1910. O líder foi João Cândido, e o motivo foi justamente porque esses marinheiros, principalmente os negros, levavam chibatas como castigos, e muitas vezes eram os brancos que puniam esses afro-brasileiros, e eles se revoltaram e apontaram até um canhão para o Rio de Janeiro. Logo a revolta foi contida devido a um acordo com o governo. Guerra de Canudos, a guerra que aconteceu no sertão da Bahia, o líder Antônio Conselheiro, foi uma campanha armada em que o exército brasileiro interviu em diversos momentos, e somente em 1897 foi completamente destruída. Cerca de 25 mil pessoas ali daquela comunidade viviam naquela comunidade. Era uma comunidade realmente forte, que tinha um cunho religioso e também social. E uma outra revolta foi a Guerra do Contestado. Tem esse nome por causa da disputa entre os territórios de Paraná e Santa Catarina, e o motivo dessa revolta é porque muitas pessoas moravam em um lugar onde iria ser construída a linha de ferro, a linha férrea, e que ligaria São Paulo ao Rio Grande do Sul, e consequentemente, em detrimento a isso, iria beneficiar os coronéis e a empresa norte-americana que vocês podem ver, Brasil Railway Company. E aí, diante disso, o povo se revoltou, né? Vocês podem ver uma imagem quebrando o trem, os trilhos, mediante a isso que estava acontecendo, porque perderiam as suas terras. Então essas foram as principais revoltas que aconteceram durante esse período da República Oligárquica, tá bom? Então fica aí com esse vídeo introdutório ao conteúdo, e que nós possamos nos ver na próxima aula, tá bom? Um abraço, valeu!